Oi gente, tudo bom? Eu sou a Sara Sofia, esse é o segundo vídeo do canal. E no vídeo anterior que eu fiz com a minha mãe, eu vi que muita gente gostou. E eu quero aproveitar para agradecer os recadinhos que vocês deixaram no último vídeo. Quem se inscreveu e quem deixou o like também, muito obrigada. E eu quero pedir para vocês que estão assistindo esse vídeo agora, que é a continuação, é a parte 2 do primeiro vídeo que eu fiz, que deixem o like, se inscrevam aqui no canal, tem um botão vermelho aqui, aí você clica para você se inscrever. Compartilhe esse vídeo, porque assim vocês vão estar me ajudando a trazer essa palavra, a repercutir essa palavra para outras pessoas, para que elas também possam ser abençoadas. Amém? Então vamos começar. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre os propósitos de Deus para a gente nessa pandemia e como deixar as preocupações, a tristeza e até a depressão de lado, certo? Eu preparei 2 versículos para vocês aqui hoje. Eu vou começar com um deles, que é um dos que eu gosto muito, e eu acho que Deus ele tem falado muito comigo nesse versículo, porque eu tenho visto ele demais, assim, em todos os lugares. E ele está no Salmo 121, do versículo 1 ao 2. E é assim: Elevo meus olhos aos montes. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, isso prova muito que mesmo que a gente esteja preocupado, esteja triste, com depressão, todas essas coisas estejam influenciando a gente, se a gente orar, pôr o nosso joelho no chão e fazer uma oração sincera para Deus, Deus vai ouvir e vai nos dar socorro. Porque é muito ruim quando você está num momento angustiante e você se sente sozinho, sabe? Então, quando você se sentir assim, sozinho, dobra o seu joelho e ora, porque Deus vai te prestar socorro nesses momentos. E isso eu acho que é uma das dicas mais importantes, uma das coisas mais importantes que a gente deve fazer em meio ao desespero e em meio à tristeza, à angústia. Porque às vezes essas coisas elas começam a nos sufocar de um jeito que a gente não consegue orar, a gente não consegue buscar a Deus e a gente começa até a se auto assim corroer mesmo, sabe? Então a gente tem que enfrentar e orar. E uma coisa, quando a gente for orar, ora com sinceridade, porque Deus ele se alegra de um coração contrito e sincero. A sua oração, ela não tem que ser bonita, porque o que adianta se você fazer uma oração bonita, mas ela não ser sincera? Então, sempre que você for orar, seja sincero, fala tudo, sabe? Deus ele tá lá, ele não vai te julgar, ele não vai te apontar o dedo como as pessoas fazem, tá? Uma outra coisa que eu quero falar pra vocês, gente, é que eu sei que tem muita gente desesperada, muita gente triste porque perdeu o emprego, porque perdeu o ente querido, ou então tá com medo de perder o emprego, com medo de ser desse vírus entrar na sua casa. Então, uma coisa simples, mantenha a sua confiança no Senhor. Que a sua confiança está sempre no Senhor. Não fica olhando para o problema, porque quando a gente olha para o problema, a gente desfoca de Deus. A gente deixa de olhar para Deus e o problema se torna maior do que Deus. Mas quando a gente olha para Jesus, que é quem pode resolver os nossos problemas, nosso problema se torna assim, ó, bem pequeno. Então, eu sei que é difícil, mas sempre esteja conectado com Jesus. A senha é a oração. Então, Jesus, ele vai te acolher, porque ele nunca vai te deixar falando sozinho, tá? E ele vai te dar a solução. Sempre que você for orar, peça para Deus entendimento, sabedoria e direção, para que você possa resolver os seus problemas da melhor forma. Porque às vezes a gente vai resolver os nossos problemas na força do nosso braço. Mas não é assim, porque a gente não sabe de nada, mas Deus ele sabe o que é melhor pra gente, certo? Então, isso é muito importante. Peça a sabedoria. Quando o rei Salomão, ele viu que ele ia ter que governar um reino e tudo mais, ele ficou com medo. E o que ele pediu para Deus? Sabedoria. E ele foi um dos homens mais sábios de todos os tempos. Então, daí vocês já veem, né? Esse
é o segredo. Ore e peça a direção dos seus problemas para Deus, para que Ele possa te falar o caminho que você deve andar e para que você também possa resolver os seus problemas conforme a vontade de Deus. Porque quando as coisas são conforme a vontade de Jesus, então aí pode ter certeza que é sucesso, tá? Bom, e eu quero abrir agora falando outro versículo que está em 1 Pedro 5, dos 6 ao 7. Fala assim: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Gente, a nossa geração tem sido muito ansiosa. Os jovens, principalmente, sabe? Os jovens, eles estão sempre muito ansiosos por causa, às vezes, da escola, dos problemas, sabe? E eu tenho visto, e a ansiedade não tem sido mais um sentimento, ela tem sido uma doença. Então, isso é muito sério. Mas como eu devo combater a ansiedade, a preocupação e o desespero para que eu não me desvie do Senhor? Quando vier a ansiedade, põe a mão no seu coração, fecha os olhos e fala: Senhor, eu lanço sobre ti toda a minha ansiedade, os meus medos, as minhas preocupações e os meus problemas. Eu lanço sobre ti, porque aí Deus vai pegar tudo isso de ruim que tá te trazendo coisas assim ruins, te desfocando de Jesus e vai jogar fora. E aí isso não vai mais perturbar. Começa a fazer isso e você vai ver que você vai melhorar muito. Eu falo isso por experiência própria, tá? Porque eu era assim. E eu comecei a fazer isso, eu melhorei muito. Então, o segredo é Jesus para os seus problemas, tá? Gente, nessa pandemia, a gente também tá sabendo, muita gente perdeu a oportunidade de trabalho, muita gente tá passando fome, não tem o que comer, sabe? E tá tendo que ficar trancado em casa. A gente já nem tá mais numa quarentena, porque já faz mais de 40 dias que a gente tá trancado dentro de casa. Não é? Então, uma coisa, eu acho que Deus ele tem um propósito para todos nós dessa quarentena. Porque a gente está tendo a oportunidade de fazer coisas que se a gente tivesse no nosso dia a dia, a gente não ia fazer. Por exemplo, buscar mais ao Deus, sabe? Eu acho que é uma coisa que a gente está podendo mais, porque se fosse antes, a gente ia dar desculpa, não tenho tempo, não posso, porque eu estou fazendo isso, porque eu estou fazendo aquilo. Mas agora não, agora você pode. Então, aproveite esse tempo, faça de tudo, experimente coisas novas, se reinvente, porque assim você vai saber no que você gosta e no que você é bom, e você vai poder usar isso para Deus, certo? Afinal, tudo que a gente for fazer, a gente deve fazer para a honra e glória de Jesus. E se você está preocupado, gente, tudo isso que está acontecendo é uma questão de adaptação. Está sendo muito difícil para todo mundo. E a gente está tendo que viver de um jeito diferente, um jeito que a gente não está acostumado. E está tendo que ter uma fase de adaptação. Então, isso é muito difícil. Então, por isso que a sabedoria ela é muito importante. A direção de Deus é importante, porque Ele vai te dar, vai te falar o jeito que você deve lidar com isso, como você deve se adaptar. Vou te dar um exemplo. Antes, nas aulas, elas eram presenciais. Agora elas são à distância, pela internet. É a mesma coisa? Não é, tá? Eu sou estudante e não é a mesma coisa, mas é muito parecido. E isso tá suprindo minhas necessidades. Então, por isso que a gente deve estar sempre conectado com Deus. Peça essa direção, que Ele vai te falar como você deve lidar com tudo isso. Amém? Gente, é esse o vídeo. Uma coisa também que eu quero falar é que para você saber o propósito que Deus tem para sua vida, você tem que buscar. Porque se você não buscar, você não vai descobrir, certo? Então, busque sempre. O que será que Deus quer que eu faça? No que será que eu sou bom que eu posso oferecer para Deus? Assim Deus vai te falar, certo? Então, tchau. Um grande beijo, que a paz do Senhor esteja com vocês. E quem quiser oração aqui, pode deixar nos comentários, que eu vou estar orando por vocês, tá bom? Um grande beijo, tchau.